Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está o teu filho, Pai. Senhor, sabemos que o teu filho já está abençoado. Meu Deus, meu Pai, Pai, eu repreendo agora, porventura no mundo espiritual, toda ação ao contrário, toda ação do inimigo, Pai, no mundo espiritual agora, contra a vida do teu filho, contra esta igreja. Eu repreendo, Deus, na autoridade do teu nome, em nome do Senhor Jesus, que eu repreendo, ó Pai, e eu declaro sobre a vida do teu filho a bênção, e eu declaro sobre a tua igreja a bênção, Pai, porque, Senhor, como a coça, que nós possamos anseiar, caminhar e iribiando da tua presença, Pai. Esconde ele atrás da cruz e fala, Pai, usa ele como o Senhor tem usado, com poder e autoridade, e que ele entregue à igreja aquilo que o Senhor já determinou a ele, papai. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E as palmas que louvam o Senhor, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Enquanto os irmãos localizam, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de sermos uma voz que irá profetizar sobre esta igreja. Na ocasião, ao pastor Edson, muito obrigado por nos receber, por nos convidar. Louvar a Deus também pela nossa pastora, a pastora Maria, tão graciosa, tão amorosa. Muito obrigado pelo carinho, viu? A toda esta igreja, saudando aqui os nossos pastores, eu saúdo também os obreiros aqui, a minha retaguarda. Deus ser louvado pela vida de todos vocês. Louvar a Deus pela vida do nosso amigo pastor Amarildo Silva, esse canal de bênção que nos trouxe a essas terras. Muito obrigado, bem como a sua casa, sua família, sua esposa Delce, missionária Marlene, o Diego já está pregando a palavra, né? Diogo, graças a Deus. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Capítulo 37, nós vamos caminhar hoje no Vale dos Ossos Secos. Você crê que o Senhor tem poder para reviver sonhos, projetos? Você crê que o Senhor tem poder para reviver sonhos e projetos? Eu aprendi que a primeira e a última palavra não sai da boca do homem, sai da boca de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Até aqui, podem se assentar. E veio sobre mim a mão do Senhor e me pôs em um vale que estava cheio de ossos secos. O capítulo 37 de Ezequiel, eu prometo ser objetivo e bastante sucinto naquilo que eu vou dizer. É um diagnóstico. Aqui é um diagnóstico que Deus deu a Ezequiel sobre a sua nação, sobre o seu povo. Para que os irmãos entendam aqui de uma forma didática, por volta do ano 622 a 620, o Senhor, neste período, reserva esse profeta para dar-lhe uma das visões mais emblemáticas deste livro, com um propósito único de levar os judeus para o arrependimento, para que pudesse evitar o futuro juízo de Deus. Deus levanta Ezequiel para poder avisar que um grande perigo, um perigo iminente, estava se aproximando. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. A história é muito simples. Durante 120 anos,
Israel era um reino unido, era um dos sonhos de Davi. Por 40 anos reinou Saul, por mais 40 anos Davi, e por mais 40 anos reinou Salomão. Para que os irmãos entendam como tudo isso se acuminou-se, porque os ossos não parou aqui de qualquer maneira. Antes de ossos, era carne, era gente, era um exército, era um povo, era uma igreja, era um país, era uma nação. Mas eu preciso retroceder um pouco aqui para falar que no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 11, o versículo 43, com a morte de Salomão, Roboão, filho de Salomão, assume. E essa mudança de governo vai trazer alguns desconfortos. Toda mudança de governo traz desconfortos. E a história diz que Roboão, tornando-se rei, quando se aproxima o período da administração, de transição do governo, para ajustar acerca dos cargos, processo administrativo do próprio reino. A Bíblia diz que Roboão I, no capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, vai chegar até Jeroboão e vai dizer: alivia os impostos, está pesado, o povo sentiu, o povo está reclamando, porque o seu pai Salomão tomou muito, a construção do templo levou muito, alivia os impostos. Mas a Bíblia diz que Roboão vai tomar os conselhos com os mais velhos. Os mais velhos vai falar a mesma coisa: alivia, está doendo. Machucou um pouco o povo. A Bíblia diz também que Roboão vai tomar o conselho com os mais novos. E os mais novos, os nobres príncipes, vai dizer: pesa mais a mão. Se a mão do seu pai foi pesada, mostra para ele que o seu dedo mindinho pesa mais do que a mão do seu pai. E Roboão vai errar em não aceitar o conselho dos mais velhos, dos anciões. Você sabia que tem sido um dos defeitos? Eu vou fazer uma aplicação aqui. Você sabia que tem sido um dos defeitos da igreja do século 21? Tem sido uma problemática. A igreja do século 21 tem desprezado os conselhos dos mais velhos, não tem respeitado os anciões, aquele que tem história, que tem memória com Deus, que antes que tudo isso viesse ser erguido, choraram, gemeram, edificaram. Existe uma geração que tem desprezado os conselhos daquele que tem experiência. E a história diz que ele vai pesar a mão. Mas no capítulo de número 12, versículo 12 a seguir, os conselhos sendo rejeitados, Jeroboão despreza aquilo que ele poderia tomar por consciência. E a Bíblia diz que Jeroboão I vai pegar 10 tribos, vai reunir 10 tribos e vai dizer: nós não iremos seguir a Roboão. Então aí surge a divisão de um reino dividido não subsiste. Um povo dividido não tem como crescer, não tem como prosperar. A divisão traz muitos malefícios. E aqui surge o reino do norte, Israel, capital Samaria. E dessa Israel, cerca de 19 reis vai em ascensão. A Bíblia diz que, sendo agora 2 tribos, as menores tribos, Judá, vai permanecer. Judá não vai se render à rebelião, à divisão, e vai continuar seguindo a dinastia davídica. Então vai surgir Jerusalém, capital, vai surgir Judá, capital Jerusalém. E esses aqui, os irmãos que permaneceram diante da promessa, diante da obediência, esses foram bem-aventurados, porque houve uma dinastia, a linhagem de Davi foi prosperando.
mas indiferente do reino do norte, que por volta do ano 722 a.C. vai cair. A Samaria vai ser sucumbida, porque a história diz que os assírios invadem e destroem, acaba com a capital Samaria. Israel é levado ao cativo dos assírios e nunca mais voltou. Agora prevalece Judá, agora prevalece Jerusalém, e Deus vai usando os profetas, Deus vai usando os vasos, vai usando homens de Deus para poder alertar, para que não acontecesse o que aconteceu com Israel, para que não acontecesse o que aconteceu com Samaria. Se os irmãos observar e hão de convir comigo, o profeta Ezequiel recebe uma visão, e essa visão aqui é linda, porque no capítulo de número 2, no versículo de número 4, o Senhor disse para Ezequiel: os filhos são de semblante duros e obstinado de coração, eu te envio a eles, e assim dirá, assim diz o Senhor Jeová. O Senhor havia dado uma ordem imperativa para Ezequiel. Observa que no versículo 8 o Senhor disse: mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo e não seja rebeldes. Era o Senhor dizendo: Ezequiel, o que eu tenho contigo é diferente. Eu preciso que você se aparte do meio da rebeldia, porque eu preciso te usar. Tu vais ser uma boca minha, uma boca profética. E o Senhor afirma isso: não seja rebeldes, não seja igual aos outros. Irmãos, mas para nós ganharmos tempo, o inevitável aconteceu sim. Por volta do ano de 586, Nabucodonosor vai invadir e vai destruir Jerusalém. Sabe o que eu entendo com isso? Um cuidado de Deus, que mesmo na destruição, pregador, sim, mesmo na destruição, porque a primeira leva aconteceu da seguinte forma: Jerusalém foi atacada por 3 vezes. Judá vai receber 3 ataques da Babilônia. Por volta do ano 605, a primeira investida da Babilônia contra Judá. A Bíblia diz que nessa primeira leva, alguns jovens são levados cativos, e um deles é Daniel. Daniel era um dos jovens nobres, e a Bíblia diz que Daniel é jogado lá na corte da Babilônia. A segunda leva, o segundo ataque foi por volta do ano de 597. Esse aqui, Ezequiel é levado, e Deus fala essas coisas extraordinárias para Ezequiel. No meio de um povo rebelde, o Senhor estava dizendo: não seja rebelde, vem para cá, porque tu é diferenciado. E a Bíblia diz que o Senhor deixa Ezequiel nas margens do rio Quebar. E agora, por volta do ano 586, o terceiro e último ataque a Jerusalém, aonde o templo foi sucumbido nos seus escombros, aonde foi saqueado os utensílios sagrados, aonde foi levado mulheres, crianças. O interessante é que os velhos ficam lá. O interessante é que os doentes não tinham interesse para Nabucodonosor, e não podia servir ao reino, não poderia trabalhar. Então, nessa ocasião está Jeremias. O interessante é que foi dada a Jeremias uma escolha: Jeremias, ou tu vai para a Babilônia, ou tu permanece aqui no meio desses escombros, dessas cinzas, porque os muros foram derribados, as portas foram queimadas a fogo, e Jeremias vai decidir ficar no meio dos doentes. Deixa eu falar algo de Deus aqui, com todo respeito, com todo carinho à igreja: fica aonde Deus lhe colocou. Se Deus lhe permitiu você chegar até a corte da Babilônia, é possível sim permanecer na Babilônia e a Babilônia não permanecer dentro de você. É possível sim. Por que, pregador? Porque nós estamos na Babilônia, mas a Babilônia não está em nós.
Então aqui eu vejo um cuidado de Deus. Deus coloca um jovem lá, que na primeira ocasião, vou começar a pregar, no começo de tudo, ele poderia, pastora Maria, se contaminar com um banquete, ele poderia comer dos manjares da Babilônia, mas ele disse assim: faz um teste comigo, faz só uma semaninha, me dê legumes, me dê cebola, me dê pepino, me dê aqui o alimento da terra, mas não me deixa comer do banquete do rei. Tem uma coisa, se dentro dessa semana, se algo acontecer comigo, se eu ficar desnutrido, raquítico, se algo acontecer, tudo bem, eu posso comer do banquete do rei, mas se não, e aí você conhece a história, que ele estava mais bonito, mais viçoso. Sabe o que eu entendo com isso? Não precisa aderir moda do mundo, não precisa trazer coisas estranhas para a igreja. Não precisa, não, porque em você há a excelência do Espírito Santo. Não precisa trazer modinha, não precisa ter trejeito, não. Pode ser com cebola, com pepino. Quem tem a presença do Espírito Santo é diferente. Eu estou sentindo a graça de Jesus. Ei. Observa que Deus está com alguém a quem tem um espírito de excelência, e Deus colocou lá na corte da Babilônia, sim. Agora observa algo interessante, que mesmo no meio do cativeiro, o povo de Judá achava-se um povo exclusivo, e a história diz que os nobres de Judá, de Jerusalém, escolheram a parte das margens do rio Quebar, porque se beneficiava do rio. Então o que é que Deus fez? Já que os nobres de Israel estavam ali, os nobres de Jerusalém estavam ali, Deus pega Ezequiel, coloca Ezequiel no meio deles, e lá no meio Deus dá visões, Deus dá coisas extraordinárias para Ezequiel. Ezequiel vai ter um dos maiores encontros já visto, ora, de símbolos emblemáticos, de coisas extraordinárias. Por quê? Porque havia caído o templo, havia sido derribada a cidade, e no meio do caos, no meio da desordem, no meio da escuridão, da cinza, no meio do cativeiro, Deus resolve aparecer para Ezequiel. E uma das visões foi a visão do rolo de um livro. A Bíblia diz que Ezequiel vai contemplar um rolo de um livro, e o rolo estava escrito por dentro e escrito por fora. Sabe o que Deus falou com Ezequiel? Ezequiel, tu vai comer e tu vai beber aquilo que eu tenho para te dar. Profeta de Deus não escolhe o que come. É que eu andauê manassé. Eu estou sentindo a graça. Profeta de Deus, profetiza de Deus, come e bebe do que Deus tem para te dar. Pega isso aí, mulher de Deus. Viver na dependência de Deus não é fácil. Viver na dependência de Deus não é para quem quer, é para quem tem coragem. E Deus está lhe dizendo: vai comer e vai beber daquilo que eu tenho para dar para você. O esplando que a varacela, o libidiquel andou como a da cama vai comer e vai beber o que Deus tem para te dar. Aleluia, aleluia. Tá vendo aí, Ezequiel? Come do rolo deste livro, come daquilo que eu tenho para te dar. E ainda tem mais, Ezequiel. Tu vai pisar no meio das saças, tu vai pisar no meio dos arbolhos, tu vai pisar no meio dos espinhos. Profeta de Deus, pisa no meio da saça, pisa no meio dos arbolhos. Profeta de Deus, tem aquilo que o Senhor deu para ele poder pregar. Ele não prega o que quer, ele não fala o que quer, ele não canta o que quer. E ainda tem mais, Ezequiel. Tu vai abrir tua boca, quer que eles ouçam ou não ouçam, tu vai pregar, e hão de saber que eu levantei um profeta. Tem profeta de Deus aí? Tem.
Cadê os profetas? Cadê as profetisas de Deus? Cadê você que veio? Adore o nome dele. Adore. Ele quer bitando os popapeca pambassaido. Dente-se que eu ande imundo e camando, comando e que minde e cama, vai recebendo de Deus. Eu vejo o Senhor derramando uma unção nova aqui hoje. Eu vejo o Senhor renovando vidas aqui, porque a missão é grande, o chamado é grande, e você não pode parar, você não pode parar, você não pode parar. Fica onde Deus lhe colocou. Ezequiel fica aí nas margens do rio Quebar. Agora tem Jeremias. Jeremias vai decidir não ir para a Babilônia. Sim, Jeremias vai ficar no meio dos doentes, amparando aqueles que eram feridos. O morticínio foi tão grande. Jeremias disse que o morticínio foi tão grande que crianças, velhos, mulheres grávidas foram mortas ao fio da espada. O desespero foi instaurado, o caos, a fome, ao ponto das suas mães matarem seus próprios filhos para poder comer. E isso sim era algo tenebroso, era algo que tirou, irmãos, toda uma nação que estava fora do centro da vontade de Deus. Mas observa aqui, Jeremias permaneceu lá, e sabe que o Senhor falou com Jeremias: Jeremias, é o seguinte, tu vai fazer algo para mim, tu vai pegar um cinto, o cinto, tu compra um cinto. Eu fico imaginando Jeremias indo buscar um cinto. Cinto aqui fala de revestimento, cinto aqui fala de autoridade. Sim, ele comprando um cinto, eu fico imaginando Jeremias pensando com ele: autoridade, revestimento, é agora que é meu momento, agora que Deus vai fazer algo extraordinário no meu ministério. Mas não, o Senhor disse: Jeremias, comprou o cinto, agora tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar o cinto, tu vai até o rio Eufrates, lá na fenda da rocha, tu vai pegar o cinto e vai esconder. Jeremias obedeceu a Deus, escondeu o cinto. Depois de uns dias, o Senhor disse: Jeremias, tu lembra do cinto? Ele disse: lembro, Senhor. Então volta lá, vai lá na fenda do rio Eufrates, pega o cinto. O cinto era de couro, estava fedendo, estava podre, estava decompondo. Aí o Senhor disse assim: agora tu vai cingir sobre ti este cinto, cinge o teu lombo sobre ele. E a Bíblia diz que ele cingiu o lombo com o cinto podre e andou pelas ruas de Jerusalém. E o povo olhava para aquele homem com aquele cheiro de podridão, e as pessoas olhando para Jeremias, talvez uns ridicularizando, apontando, criticando, mas era um profeta de Deus, era um enviado de Deus que estava obedecendo a voz do Senhor. Então ele, sem entender, vai perguntar para Deus o porquê de tamanha humilhação. Deus falou com Jeremias: assim como esse cinto está podre, fedendo, assim é o pecado dessa nação que já cheira mal às minhas narinas. Ser profeta de Deus não é fácil. Ser profeta de Deus é ir na contramão de tudo e de todos. Jeremias, eu te levanto hoje para ir na contramão de tudo e de todos, para derrubar reinos, para arrancar. Irmãos, evangelho é isso. Evangelho é confronto. Evangelho, irmão, não é esse evangelho que estão pregando aí fora, não. Evangelho é confronto. Evangelho é lhe tirar do comodismo, é quebrar o seu ego, é pegar o seu eu e quebrar. Evangelho é renúncia. Eita, meu Deus do céu, se você quer seguir a Cristo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e anda, porque não tem evangelho se não tiver renúncia. Fica na posição que Deus lhe colocou. Se é na corte da Babilônia, fica lá, não te corrompe não. Fica lá, Daniel. Se é no meio dos nobres,
lá no meio dos príncipes, fica lá porque Deus lhe colocou lá. Se é no meio dos pobres, do doente, fica lá, porque Deus lhe colocou lá. Não te corrompe não, não esmurece, não desfalece. Sabe o que é isso? É Deus